Vai lá. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A todos que acompanham, né, o canal Palavra da Verdade da Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. Saudar a todos, né, com a paz do Senhor e que Deus ele venha abençoar, né, a sua vida e a sua família. Daremos início nesse momento, juntamente, né, com o Diácono Everaldo, professor Everaldo, a lição de número 6, o ensinamento de número 6, onde estamos aprendendo, né, sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina, é, sobre a soberania de Deus dentro, né, da fragilidade humana. A lição de número 5, nós aprendemos sobre o lamento de Jó, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, né, que ele estava sentindo, e as lamentações que eles estavam fazendo. E na lição de número 6, nós vamos aprender sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta. Que o Senhor ele possa, né, falar conosco através desse estudo, assim como Deus ele tem falado através dos outros ensinamentos. Que a palavra do Senhor ela venha nos edificar, igreja, nesse momento. E que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado acima de tudo. O texto áureo. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Louvado seja o nome do Senhor. O estudo de hoje, igreja, ele vem falar, né, sobre a teologia de Elifaz e a pergunta que ele deixa, né? Só os pecadores sofrem? O estudo ele é baseado em uma conversa ali que Jó estava tendo com esse amigo dele, por nome de Elifaz, aonde ele vem com uma teologia, ele vem com uma defesa contundente ali, digamos que uma religiosidade, dizendo que somente os pecadores poderiam sofrer. Se você lê todo o capítulo ali de número 4 e depois, né, a história de Jó, você vai perceber justamente isso. Ele traz um questionamento, até mesmo no versículo 7, no versículo 8, dizendo, né, qual o inocente que jamais pereceu. Ou seja, ele quer defender uma tese de que só quem muitas das vezes está vivendo em pecado, só quem está errando, só quem não está fazendo o que é certo diante de Deus é que vai sofrer. Em outras palavras, que Jó estava colhendo aquilo que ele plantou. E nós sabemos dentro da palavra de Deus que não é dessa maneira. Esse é um ensinamento dentro daquilo que ele faz, estava dizendo, totalmente contrário à palavra de Deus. A gente já tira pelo próprio Jesus. Jesus ele sofreu em prol da minha e da sua vida, mas ele não tinha pecado, pelo contrário, o pecado era nosso. O sofrimento que ele sofreu foi por conta daquilo que eu e você cometemos. Então aí a gente já aprende que essa teologia, que esse ensinamento de que quem só ali está pecando é que vai sofrer, já é um ensinamento totalmente errado. A leitura diária, ela vem nos falar assim, Jó capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, sobre a paciência para ouvir. Jó capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, você tem confiança em Deus? Jó capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8,
O inocente pereceu, os retos foram destruídos. Jó, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. O sábio daria respostas vazias. Jó, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. O homem será de algum proveito para Deus? E Jó, capítulo 22, versículo 3 até o versículo 5. O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo? É uma pergunta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem prazer em que eu e você sejamos justos diante dele? A leitura bíblica é no livro de Jó, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4, e capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 5. Então, você que pode, né? Anote todos esses versículos para que você venha ter aí um melhor entendimento aí da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução. Nesta lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada uma das acusações de Elifaz. Os pecadores no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó como uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Ou seja, ele estava ali, né, dizendo, afirmando que Jó ele estava sendo retribuído, ou seja, todo aquele sofrimento era porque Jó ele tinha feito algo. Todo aquele sofrimento trataria de uma colheita daquilo que Jó ele havia plantado. E nós sabemos, igreja, que não foi dessa maneira, porque nós vemos aprendendo dentro da palavra do Senhor. Deus ele olhava para Jó e ele via um homem sincero, um homem reto, um homem honesto, temente a Deus. Só que o ser humano enxergava totalmente diferente. Por isso que, por mais que as pessoas olhem para mim e para você, muitas das vezes a pessoa não acredita. Muitas das vezes a pessoa ela olha para nós e ela não dá crédito. Muitas das vezes a pessoa ela olha para nós e ela começa a ter as suas próprias convicções, o seu próprio acho, eu acho isso, eu acho aquilo, que foi exatamente o que ele fez. Ele chegou e fez justamente isso. Olha, eu tenho certeza que Jó está passando por isso, porque ele está colhendo o que ele plantou. E quantas pessoas, muitas das vezes, já não pensou isso de mim, de você? Que a dificuldade que você enfrenta, que você passa, é sinal de que você está colhendo aquilo que você plantou. E nem sempre é assim, a gente aprende dentro da palavra de Deus. Porque o ser humano, no caso ele estava enxergando uma situação. E Deus, ao contrário do ser humano, conhecia Jó. Deus, ao contrário do ser humano, conhecia Jó por dentro. Sabia que ele era fiel, que ele era temente. E tudo aquilo não passava. Louvado seja o nome do Senhor.
de uma guerra espiritual ali que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O homem, ele colhe o que ele plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal. Cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 8. Para ele faz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmo de número 1, verso de número 6. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado, não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Ou seja, dentro daquilo que eu já disse para os irmãos, é algo aqui, né, que a palavra do Senhor ela vai nos dizer, que dentro da tese, dentro da teologia que ele estava defendendo, a palavra de Deus ela dá alguns parâmetros para isso. Porque o Senhor ele só aprova aquilo que é bom, igreja, aquilo que é mal não. O Senhor, ele sempre vai aprovar aquilo que a gente está fazendo, que é reto aos olhos dele. A visão de ele era justamente que se Jó ele estava passando por um problema de dificuldade, se Jó ele estava naquela situação, né, que ele se encontrava ali, é porque ele tinha pecado e que justamente ele deveria se assumir aquele pecado, se responsabilizar pelo aquele pecado. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ou seja, muitas das vezes acontece no nosso dia a dia essa mesma situação. Muitas pessoas só chegam, não querem saber o que aconteceu, não querem saber da história, sabe? Não conhecem a verdade e simplesmente apontam o dedo. E a igreja do século XXI, infelizmente, nos nossos dias, o que mais tem são pessoas que, ao invés de estender as mãos para ajudar o próximo, simplesmente só quer apontar o dedo. Só que esquece que Deus é o justo juiz. O Senhor é quem vê todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Então, cabe a nós, igreja, muitas das vezes, vigiar, sabe? Ao invés da gente, muitas das vezes, tentar olhar para alguma situação, ou tentar enxergar pecado na vida do nosso próximo, do nosso irmão, a gente fazer como a Bíblia diz, ao invés da gente querer julgar, a gente, primeiramente, sabe, tirar a trave que está na nossa vista, tirar o cisco que sabe que muitas das vezes está no nosso olho, em vez de querer ficar enxergando a vida do irmão. Por isso que quando a gente vai cear, a palavra do Senhor nos diz, né? Louvado seja o nome do Senhor, que cada um tem que se autoanalisar. É justamente por isso que ele não sabia o que tinha acontecido, mas ele estava ali apontando o dedo para Jó, querendo acusar o servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Jó capítulo 6, versículo 7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que, se pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e, por isso, sente-se alienado de Deus. Jó capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. De si mesmo, Jó capítulo 6, versículo 8 ao versículo 13. E de seus amigos, Jó capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 23. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixava a Deus. Jó capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 21. Desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Ou seja, igreja, enquanto tinha ali Elifaz, né, acusando a Jó, Jó ele não queria simplesmente entrar em questionamento. Jó ele sabia da vida que ele vivia, Jó ele sabia do caráter dele, Jó ele sabia que ele era reto e que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele não era consequência de um pecado, não era consequência de um erro. Ele simplesmente foi se queixar, ou seja, ele simplesmente foi falar com aquele que poderia resolver toda aquela situação. E da mesma maneira, porque ele tinha certeza de que Deus iria resolver, de que Deus iria falar e respondê-lo. Assim é sobre a mim, sobre a sua vida. Você sempre tem que ter a certeza de que você vai falar e o teu Deus ele vai ouvir. Não só ouvir, que o teu Deus ele vai te responder. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O irmão Everaldo, com a oportunidade, irmão. Mas o senhor, irmãos, estava aqui lembrando sobre Ezequias, irmão. Quando o profeta lá foi falar com o profeta Naamã foi falar com Ezequias, né? Aí, rapidamente, o que ele fez? Ele se voltou a Deus. O melhor momento que existe para nós é conversar diretamente com Deus. O homem, ele pode nos auxiliar, pode nos ajudar em determinadas situações, mas só Deus, em determinadas situações, irmão, que pode fazer alguma coisa por nós. Amém? O 2 diz assim: os pecadores no contexto da tradição religiosa. 1. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Jó, capítulo 15, verso 1 ao 35, ele faz argumento que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus? Jó, capítulo 15, verso 4. Assim, se Jó estivesse certa a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. 2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa
como forma de validar seu princípio religioso teológico. Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Jó capítulo 15, verso 9 e 10. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. O 3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Jó capítulo 16 até o capítulo 17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé projetava para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó capítulo 16, verso 18 e Jó capítulo 17, verso 2. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador pronuncia o justo advogado, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versos 5 e 7. Só Jesus, né, irmão? Pode ser nosso mediador, né, Tiagão? Só Jesus que pode fazer alguma coisa por nós. E é a Ele a quem nós temos que recorrer de verdade. Amém, Tiago. Amém. Dessa maneira, né, meus irmãos? 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, lá em Jó capítulo 22, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Jó capítulo 22, versículo 1 até o versículo 3. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Jó capítulo 22, versículo 12. Não adiantava Jó chorar ou reclamar. Ele precisava se arrepender. Ou seja, aqui, igreja, simplesmente ele faz, dentro daquilo que ele estava afirmando, ele queria dizer, em outras palavras, que Jó ele poderia ali estar chorando, reclamando, ele poderia falar o que ele quisesse. Mas se ele não se arrependesse do pecado dele, Deus não poderia resolver as causas dele. E, por outro lado, a gente sabendo da verdade, lendo a palavra de Deus, Jó, ele se defendia, ele buscava na presença de Deus, né, essa justiça. Por quê? Porque as pessoas estavam acusando ele de algo que ele não tinha feito. As pessoas estavam acusando a Jó de algo que ele não tinha cometido.
Nós sabemos que ele não estava em pecado. Nós sabemos que ele não estava fazendo aquilo que estava manchando as vestes dele. Pelo contrário, a Bíblia enfatiza que ele era reto, fiel a Deus, temente a Deus, um homem justo, um homem sincero. Tem diversos atributos aí para Jó. Só que o ser humano ele nunca vai enxergar isso. As pessoas, igreja, nunca vai enxergar em você o que Deus ele vê em você. Essa é a realidade. Deus ele sempre vai enxergar além. Deus ele sempre vai acreditar, sabe? E o ser humano muitas das vezes ele não vai fazer isso. No caso aqui específico, a conversa é justamente essa. A gente aprende dentro da palavra do Senhor que nós temos que ter cuidado para ficar julgando as pessoas, para ficar julgando causa. Ao contrário disso, a gente tem que ajudar a pessoa em oração, a gente tem que ali estender as mãos, sabe? Trazer a pessoa assim para os caminhos do Senhor, fazer alguma coisa que vai mudar aquela história, que vai mudar aquela vida, sabe? Junto com a pessoa, clamar a presença de Deus, para que o Senhor ele possa mudar aquela situação. E não sair apontando o dedo. Deus não chamou eu e você para ficar apontando o dedo para ninguém, não. Deus nos chamou para fazer como ele fez, para ser imitadores dele, para pregar a palavra, para estender as mãos, para levar as boas novas, e não para ficar acusando. E a gente vê aqui um suposto amigo, que seria ele faz amigo de Jó, simplesmente acusando ele, dizendo: olha, essa situação só vai acabar quando você se arrepender. Só que ele mal sabia o que ele estava falando. 2. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Jó capítulo 23 até o capítulo 24. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó capítulo 23, versículo 13. Todavia, esse é apenas um dos lados da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente. Envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Ou seja, a certeza que eu e você temos que ter, igreja, que Jó ele tinha e vem ensinar para nós. Ele caminhava com Deus, mas ele tinha certeza que Deus estava caminhando com ele também. Eu e você, nós temos que ter essa certeza nas nossas vidas. Por esses dias eu vi um comentário, uma frase, e dizia que, olha, se eu acordar amanhã, eu tenho que ter uma certeza de que Deus estará comigo. Se porventura aprove o Senhor me levar e eu não acordar, eu tenho que ter outra certeza de que eu estarei com Ele. Essa é a certeza que eu e você temos que ter dentro do nosso coração, igreja. Hoje Ele se faz presente na minha e na sua vida. Hoje Ele caminha conosco. Mas que o dia que nós partirmos daqui, que o dia que o Senhor Ele nos levar, nós estaremos com Ele na glória eterna. E aqui o estudo ele vem dizer algo maravilhoso, que Jó ele tinha essa certeza, essa convicção de que não só ele caminhava com Deus, mas que a presença do Senhor estava com a vida dele em todo o tempo e fora de tempo. E nós temos que ter essa certeza. A conclusão, estudamos o pensamento teológico de Elifaz.
um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Ou seja, aí já fica uma pergunta, né? Você gostaria de um amigo desse? Irmão Everaldo, você gostaria de um amigo desse? Gostaria nada, não. Mas Os irmãos, né, que estão tá nos escutando em casa também, você gostaria de um amigo desse? Que só acusa, que só vê coisa onde não tem? A palavra do Senhor, ela veio nos trazer esse ensinamento. Ele faz, um suposto amigo de Jó, ao defender a tua tese. Por isso que é bom a gente sempre estar, igreja, firmado dentro da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que muitas pessoas se perdem, muitas pessoas param aí, muitas pessoas perecem porque falta o conhecimento. O Senhor, ele diz que o meu povo pereceu porque ele faltou o conhecimento. É o conhecimento da verdade, é o conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas defendem teses e mais teses, mas a gente tem que ter a certeza de que se está dentro da palavra de Deus. Por isso que é bom a gente sempre aprender, igreja. Sabe? Por isso que é bom a gente sempre estar se esforçando para aprender a palavra de Deus. Porque nem tudo que as pessoas vão falar, você vai acreditar. Por quê? Porque você vai estar firmado dentro da palavra de Deus. Amém. E algo maravilhoso que ele faz, ele defendia uma tese que era antiga, que ele tinha aprendido. Olha, a pessoa está sofrendo porque ela pecou, ela errou e ela vai pagar por isso. Ah, está pagando um preço, é porque está em pecado. Só que essa tese estava errada. Porque a palavra de Deus diz totalmente ao contrário da vida de Jó. Sabe? O Senhor, ele só trazia qualidades da vida de Jó. E aí a gente aprende que nem sempre toda a tese Deus está nesse negócio. A gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente ensina, com o que a gente aprende, com o que a gente ouve, com o que a gente está guardando. A gente sempre tem que tomar cuidado e sempre vigiar e, sabe, e meditar nas escrituras para ver se está dentro da palavra de Deus. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Está dentro da palavra? Amém, é de Deus. Não está dentro da palavra? Cuidado. Porque o próprio amigo estava acusando Jó de pecado. Primeiro, quem era ele para acusar? Ponto, né? E segundo, porque nós não temos o direito de acusar o nosso próximo. Mas em segundo lugar, louvado seja o nome do Senhor, ele estava totalmente errado com aquela acusação. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado, igreja. Sempre tomar cuidado em querer apontar o dedo, em querer sentenciar alguém sem saber a verdade. É uma palavra que, ao mesmo tempo, ela nos traz um ensinamento, ao mesmo tempo, ela serve de alerta para mim e para a sua vida. Para que a gente não venha fazer com o nosso próximo o que ele fez com Jó. Só que da mesma maneira que a gente venha até a atitude de Jó diante de ele faz e diante de Deus. Sabe? Enquanto ele estava apontando, Jó estava clamando a Deus. Senhor, o Senhor sabe da verdade, eu estou em paz. Senhor, o Senhor me conhece. É como o salmista diz, né? No Salmo de número 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Por isso que é bom, igreja, a gente sempre andar na verdade. A gente sempre andar em caminho de retidão. A gente sempre andar fazendo aquilo que é certo diante de Deus.
para que em tudo o nome do Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. O irmão Everaldo tem algum comentário? Quer deixar algum comentário para os irmãos que estão nos assistindo, irmão? Eu estava lembrando aqui de um versículo, irmão, que eu acho que é até interessante, que Deus não tomou um culpado por inocente, né? Agora ele fecha aspas aqui, mas o homem gosta de tomar o inocente por culpado, né? Ou seja, muitas vezes a gente fazemos aí uma avaliação de uma aprovação de um irmão totalmente errada. Falamos que aquele irmão pode estar cometendo um pecado, pode estar cometendo uma falha, e às vezes não é nada disso. Às vezes é Deus ali colocando a mão, fazendo com que ele passe por uma prova e Deus trabalhando. Ou seja, a gente não podemos, com a nossa língua, falar alguma coisa em relação ao nosso próximo. Julgar a quem nós não pode julgar, né, irmão? É verdade. Temos que estar sempre vigiando em relação a isso daí. Porque senão quem vai sofrer vai ser nós mesmos. É verdade, irmão. Boa colocação, né? Dessa maneira. Então, a gente vai chegando ao fim, igreja, de mais um estudo maravilhoso e edificante para as nossas vidas, na qual, mais uma vez, a gente aprendeu algo da parte do Senhor, sabe? A gente aprendeu algo assim maravilhoso. A próxima lição, ela tem um tema sobre um outro amigo de Jó, a teologia de Bildade. Ou seja, nós aprendemos sobre a teologia de Elifaz e a próxima lição será sobre a teologia de Bildade. E Amém. nós esperamos você, né? No próximo estudo, que você possa continuar acompanhando, aprendendo da palavra do Senhor. Você que tem suas perguntas, né? Pode deixar nos comentários dos vídeos. A gente sempre deixa ativo, deixe nos comentários. Sempre que possível, vamos estar respondendo e tirando, né, as dúvidas dos irmãos. E mais uma vez, pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like nos vídeos, né? E compartilhe aí com o seu próximo, com o seu familiar, com o seu amigo, para que a palavra do Senhor ela venha alcançar mais vidas, tá bom? E Deus ele possa aí abençoar a sua vida e abençoar o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração e finalizar esse estudo para a glória do Senhor. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Papai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora, meu Deus, nós queremos, Pai, agradecer a Ti, Senhor, por mais um estudo realizado. Agradecer a Ti, ó Pai, por mais um momento, meu Deus, em que meditamos e aprendemos, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, através desse estudo, falar com cada vida, em cada coração, que esta palavra, Pai, que for ministrada, meu Deus, aleluias, venha frutificar, meu Deus, nos corações. Que através deste ensino, o Senhor possa também, Pai, nos ajudar, meu Deus, a sermos melhores a cada dia. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Senhor, a caminharmos de uma maneira reta, de uma maneira que seja agradável aos seus olhos e que nós possamos, Pai, com a tua ajuda, sabe, sempre estender as mãos para o nosso próximo, nunca, meu Deus, ficar apontando, querer ficar vendo coisa onde não tem, mas que o Senhor possa, Pai, sempre nos ensinar a fazer a diferença, a fazer aquilo que é reto e agradável aos olhos do Senhor, Pai. Para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado e que diante de qualquer situação, Pai, de qualquer problema, de qualquer causa, nós possamos sempre olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Para a glória do nome do Senhor. Assim, Pai, nós queremos lhe agradecer em nome de Jesus. Estendam as vossas mãos, meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje, para todos sempre, todos juntos vamos dizer amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.